Voltei. Se você tá só me ouvindo por áudio, talvez você ainda não reconheceu essa voz que tá falando aqui no seu ouvidinho. Ou talvez você ainda nem me conheça, vai que chegou pra você de forma orgânica. E talvez você está vendo. E se você está com o seu agregador de podcast aberto, provavelmente pro Spotify no caso, você tá vendo que eu tô aqui, ó. Que agora nós temos vídeo. Então, peraí que eu vou até, ó. Só um minutinho, que eu preciso de minha preparação pra falar isso aqui, que eu tava com saudade de falar isso aqui. Olá, pessoas! Eu sou a Lana Pamplona. É um prazer receber vocês aqui no nosso divã, que agora, na verdade, temos um sofá. Vocês estão vendo isso aqui? Pra gente desabafar, reclamar e rir dessa vida que o manual foi destruído junto com os dinossauros. Sejam bem-vindos à nossa segunda sessão de terapia. Gente, assim, ó, já vou falar do seguinte. Hoje é sexta-feira, tá tendo uma festa junina aqui nos vizinhos, no prédio vizinho. Não é nem prédio vizinho. Na empresa que tem aqui perto. Então, tem tudo pra ter caos nesse vídeo? Tem tudo pra ter causa nesse vídeo. Cacau tá aqui, vocês estão vendo que Cacau tá dormindo. Olha, eu tô falando com tanto entusiasmo que ele tá dormindo. Mas se passa um vizinho aqui, ele sai latindo, vai passar por cima disso aqui, de cabo, computador. Então, assim, vamos tá aí torcendo, mandando energia positiva pra que tudo corra bem. Gente, e o seguinte, o tema de hoje tá assim, tá um tanto... O que eu posso dizer disso aqui? Tô quase desistindo. Mensagem que eu tenho pra vocês. Vamos todos desistir, segurar as nossas mãos, desistir, abandonar-nos nos outros mesmos e vamos embora. Não, mentira, não é que é isso. Mas a gente vai estar desistindo, né? Vamos tá desistindo? Vamos começar já o podcast assim? A energia aqui, ó, lá em cima. Vamos tá desistindo das coisas? Até porque, pra eu estar aqui hoje, eu tive que desistir de umas coisas aí. Principalmente, assim, na questão, assim, de um date. Tô aqui com vocês. Poderia estar o quê? Dateando. Talvez tentando beijar uma boca. Mas não tô. Tô aqui com você. Então, me dá essa moral, já compartilha esse episódio com alguém. Mas assim, eu já quero trazer um breve contexto pra você, tá? Eu escrevi esse roteiro lá em abril, alguma coisa assim. E foi meio bizarro eu ler ele de novo e, né, preparar ele pra gravar esse podcast, porque teve muita coisa que não mudou. E isso me preocupou um pouco, inclusive. Mas é porque já tem um tempo que eu tô ouvindo muitos amigos e, na verdade, a situação de forma geral tá muito complicada. Então, eu tô vendo alguns amigos chateados ou muito atarefados ou com algumas coisas preocupando a cabeça. Inclusive, eu sou uma pessoa que eu me preocupo muito com tudo e com todo mundo. E eu realmente me preocupo genuinamente. A ponto até, assim, de me humilhar um pouquinho, mandar mensagem pra quem não devia, perguntando como que tá. Sim. Me segurando, assim, pra não mandar mensagem pra saber como que a gata tá. Porque eu sei que a gata da pessoa não tá muito bem de saúde. Porque eu sei que a pessoa gastou horrores no veterinário. E eu tô aqui me segurando pra não mandar mensagem pra saber. Porque eu tô com saudade da pessoa. Talvez. Vou parar a exposição aqui, porque eu já me exponho demais. E esse episódio não seria diferente. A questão é que agora a exposição tá em vídeo também, né? Mas assim, tem sido muitos problemas, muitos BOs meus e das pessoas ao meu redor. Alguns BOs mais complicados do que outros. Alguns com algumas questões de depressão. Algumas questões de BOs também super simples que a gente não vai nem lembrar daqui uns meses que esse BO existiu na nossa vida. E assim... Eu tava com uma vibe um pouco mais chilelê, de tipo assim... Não, gente, vamos olhar o lado positivo da vida. Eu sempre fui muito assim, sabe? Vamos estar olhando sempre o lado bom, o lado positivo ali, ó, um negócio legal. Só que às vezes não vai dar pra ser tanto chilelê assim, não. A gente não vai botar um cropped de reagir. A gente vai simplesmente tá desistindo mesmo. Então é essa a solução, gente. Vamos desistir. Com essa eu vou embora, tá bom? Deixa eu contar pra vocês vão me dar razão pra isso que eu tô falando. Nos últimos meses, acho que nos últimos anos, na verdade, eu passei por muita treta na minha vida, que eu falei assim, gente, que é isso? Eu quebrei um espelho, tá me dando aí 7 anos de azar, a ponto de eu perceber que a época mais tranquila da minha vida, ou talvez o ano menos caótico da minha vida, foi, ironicamente, o ano que a pessoa que eu mais amo na face da Terra faleceu. Olha que... Pesei o clima um pouco aqui. Mas, de fato, foi um ano que eu acho que eu tava com um emprego estável, tive oportunidade de novo emprego, algumas coisas boas, assim, aconteceram, apesar da maior merda que poderia acontecer na minha vida. E aí eu fiquei assim, cara, se esse foi o ano mais tranquilo dos últimos 7 anos, vamos colocar aí, porra, eu tô fudida pra caralho. E foi uma onda de merda muito grande. Foi questão de treta de família, desilusão amorosa, mudança de país, demissões, treta de família, desilusão. Foi um ciclo de merda
que vocês não têm ideia. E no meio dessas tretas, eu tenho aprendido que tem coisa que não vai dar pra mudar. É isso mesmo. A gente vai estar desistindo. Porque não dá pra eu querer resolver todos os BOs que aparecem na minha vida. Simplesmente não dava. Tiveram várias coisas que eu estava fritando a cabeça pra querer resolver documentação que eu tava fora do Brasil, querer resolver algumas questões de emprego, querendo resolver o relacionamento. E simplesmente não dá. Não vai pra frente. E de fato, no meio desse chiqueiro de merda, eu tive que escolher quais bostas eu ia usar de adubo e quais bostas eu ia parar e eu ia desistir de transformar aquilo em esmeralda. Que frase bonita, né? Aprenda a escolher as suas bostas e transformá-las em adubo. Acho que esse podia ser o título, né, assim, do podcast. E assim, eu não tô querendo dar uma de coach do livro lá, a Sutil Arte de Ligar o Foda-se, né? Não é isso. Tá, meio que é isso, mas não é isso. Mas é que eu simplesmente entendi que eu tava na merda mesmo. Não tinha mais o que eu fazer naquilo. Foi tipo luto, sabe? Aceitação. Foi a aceitação que você tava na merda. E aí eu resolvi desistir de me preocupar com aquelas merda. Óbvio que não é um processo fácil. Tem merda que eu falo que eu vou desistir de me preocupar e eu continuo me preocupando com aquilo. Inclusive com a maior parte das minhas merdas. Só que tem coisa que, pelo menos por alguns momentos, eu falei assim, eu não vou me preocupar com isso hoje. Estou desistindo de preocupar com essa porcaria porque não vai pra frente. E eu acho que com o passar do tempo, algumas coisas eu deixei de me preocupar. E aí eu fui preocupar com outras coisas. Arranjei um negócio novo pra me preocupar, foi isso. Não, mentira, não foi bem isso. Mas acabou que foi também. Mas teve coisa que eu acho que foi tão libertador eu não me preocupar mais, ou eu me esforçar para não me preocupar. Apesar que mesmo me esforçando, eu ainda estava me preocupando porque eu estava pensando naquilo. Meio complexo. Mas eu até acho que a palavra do ano podia ser desistência. A palavra positiva do ano, desistência. Porque eu acho que vem muita coisa bonita do prioridade, né? Vamos estabelecer prioridades. Você tá tentando camuflar que você tá desistindo de alguma coisa. E eu acho que a gente tem que aceitar as merdas que acontecem na nossa vida. E de simplesmente falar assim, não, realmente, não consegui. Ai, gente, eu ia falar fulfilled. Não é fulfilled, completar. Nossa, que poliglota! Ah, eu não consegui completar aquela tarefa, eu não consegui completar aquilo. E tá tudo certo. E você desiste. Porque tem coisa que você não vai adiar. Tem coisa que você vai desistir. E assim, outra coisa que eu desisti. E desisti com orgulho. Meu MBA. Comecei a fazer um MBA no início do ano. Desisti. Desisti porque eu tava assim, não dormia 11h30 da noite, morta. No meio da aula eu tava dormindo, eu não tava aguentando, eu não tava tendo energia. Então, pra falar bonito... Eu resolvi priorizar o meu descanso, a minha saúde mental. Ah, eu não vou nesse jantar porque eu vou priorizar, não sei o quê. Mas aí você se ferra e você ferra com o seu social. E aí, como é que você faz? Vou citar um exemplo de uma outra pessoa aqui. Não posso falar nome. A pessoa não me ouve, então foda-se também. Mas eu vou citar um exemplo de uma pessoa que... um dia me ligou e tal, e tava reclamando que tava se sentindo muito sozinho. A minha vontade foi falar, é óbvio que você tá se sentindo sozinho, você não faz quase que nada pelo outro, é tudo muita coisa sua. Você é a pessoa mais importante da sua vida. E legal que você é a pessoa mais importante da sua vida. Da minha vida, não. Só que isso não bloqueia o fato de que a gente vive numa sociedade. Se você quer ter uma amizade, você vai ter que se doar para aquela amizade. Você vai ter que abrir mão de algumas coisas na sua vida para você fazer em prol do outro. E relacionamento vai ser assim. Meu pai mesmo era uma pessoa que falava que relacionamento é renúncia. E isso, qualquer relacionamento. Então a gente tem que entender que pra gente priorizar alguma coisa, a gente vai ter que desistir de outra. E aceitar que a gente tá desistindo daquilo. Porque senão a gente fica muito se martirizando demais porque eu tive que priorizar aquilo ali. Mas a gente esquece daquilo que a gente desistiu. E às vezes aquilo que a gente abriu mão, aquilo que a gente desistiu, às vezes aquilo tem um peso importante pra gente também. Até mesmo pra gente entender aquilo que a gente tá priorizando. E quando a gente conquistar aquela prioridade, quando a gente der um check naquela prioridade, a gente dar mais valor pra aquilo de que de fato a gente desistiu de outras coisas. E gente, tem coisa que é tão gostoso desistir. Às vezes é tão gostoso desistir de um sofrimento, sabe? É tão gostoso você desistir de um relacionamento tóxico na sua vida, porque você tá priorizando a sua sanidade mental, a sua saúde mental, tá priorizando seus amigos, tá priorizando você. E às vezes também vai ser tão gostoso você desistir de ir na academia um dia, porque você tá priorizando, sei lá, a descansar. Vai ser tão gostoso você desistir um dia também de comer uma salada, porque você tá priorizando comer uma pizza, que inclusive eu vou pedir uma pizza já era pra eu estar aqui comendo uma pizza enquanto eu gravo. E gente, tá tudo certo. E tem muita questão do, você não tá desistindo, você tá adiando. Tá, tem coisa que você vai adiar, mas tem coisa que você vai simplesmente desistir porque tá naquele momento, você não vai conseguir fazer aquilo
aquilo exatamente daquele jeito em outro momento. Esse episódio, inclusive, eu não ia gravar ele hoje. Eu ia gravar ele no domingo. Só que eu resolvi gravar ele hoje porque eu tava sentindo o feeling. E eu acho que, principalmente quando a gente trabalha com coisa criativa, às vezes é muito complexo, porque a gente não vai estar na mesma vibe, sabe? Se eu fizer esse podcast agora, inclusive, ele já é a segunda versão, esse episódio já foi gravado uma vez e não ficou bom. E eu tô gravando ele agora e eu tô achando que ele tá muito melhor. Nossa, o que aconteceu com a minha voz? Puberdade. E não seria a mesma coisa se eu fosse gravar no domingo. Talvez seria melhor, talvez seria pior. Nunca saberemos. De toda forma, eu passei a tomar a decisão daquilo que eu realmente quero ficar preocupada, sabe? E óbvio, gente, que isso aqui tem uma gama de privilégios, que tem coisa que não tem como eu falar pra você ficar despreocupado com isso, que você vai ficar preocupado. Você vai ficar preocupado se você tem comida amanhã na sua geladeira. Se você consegue pagar um veterinário caso alguma coisa aconteça. Eu sei que tem uma gama de coisas e eu sei que eu tenho diversos privilégios pra eu conseguir falar que eu não vou me preocupar com uma coisa X ou Y. E claro, vai caber muito a você ver e observar aquilo que você pode, de fato, desprender da sua vida e falar, não vou me preocupar mais com isso. Mas se é algo que tá te fazendo muito mal e que você talvez não tá desistindo só por conta do julgamento dos outros, cara, desiste. Relacionamento, a gente já tá junto, já tinha 3 anos e a gente tem um filho, e se eu desistir desse relacionamento agora... Então... Observe sua situação e veja como que é a sua vida. Não sei como que é a sua vida, mas se é algo que você acha que você pode desistir e você não tá desistindo por conta de medo de julgamento dos outros, cagamos pros outros. Tem uma frase muito boa que eu ouvi recentemente e eu acho ela incrível. Você é a única pessoa que estará com você o tempo inteiro, até o final dos seus dias. Então, amor, vamos tá desistindo daquilo que faz mal pra gente. Ou pelo menos vamos tá já planejando a desistência. O que eu quero dizer com planejar a desistência? Porque tem coisa também que a gente não pode desistir de um dia pro outro, né? Tem todo um processo. Mas então vamos tá se preocupando em planejar a desistência do que se preocupando com aquela coisa? E vamos tá buscando uma outra prioridade melhor? Uma outra coisa pra gente se preocupar de fato? Algo que vale a pena a gente se preocupar? E vamos tá parando de se preocupar às vezes com a merda do boi, do cavalo, da varinha? O boi do cavalo, da égua, da cotó, não sei das quantas, porque não vai resolver nada. E sobre essa questão de prioridade, assim, realmente, vamos dar valor a isso e vamos observar se isso que você tá quebrando na sua cabeça é de fato uma prioridade ou não, porque às vezes nem é. Eu vou trazer um ponto aqui, que eu conversei com a psicóloga não vou falar quando, não, porque senão vai ter gente aí que vai saber de quem que eu tô falando. Mas eu conversei com a minha psicóloga aí umas sessões, que eu falei com ela. Pô, eu tô conhecendo esse cara, eu preciso falar com você sobre esse cara, e toda sessão eu esqueço de falar com você sobre esse cara. E aí ela me lançou uma pedrada mais ou menos assim. Se você não falou sobre ele ainda, é porque talvez ele não é uma prioridade pra você. Tchau, viu? Eu vou com essa daqui. Por que ela falou isso? Porque ela sabe que todo cara que eu realmente fico muito afim dele, ou pelo menos que eu acho que tem ali uma coisa interessante pra acontecer, eu vou e falo com ela. E esse cara tava de boa. Tava legal, tava bem legal. Só que eu não falei nada com ela. E eu vi que realmente ele não era uma prioridade na minha vida. Então, avalie aquilo de fato que é prioridade pra você e desista daquilo que não é. E tá tudo bem a gente desistir. Vou falar isso aqui 3 vezes, tá até repetitivo já, eu sei. Mas às vezes é isso que você tá precisando ouvir, você tá precisando entender que você pode largar de mão daquilo. Você não precisa carregar o mundo nas suas mãos pra você ficar preocupado com Deus e o mundo, se estressando com 300 coisas. E eu tô falando isso aqui, agora eu vou apontar, hein? Tô falando isso aqui pra uma amiga minha, Bruna, que tá aí, ó, trilouca com não sei quantas coisas de casamento dela. Você não precisa fazer tudo pros seus negócios do seu casamento, seus convidados, não, viu? Deixa essa galera se virar. Te amo, tá? Então, pra você que tá aí despreocupado, tá se priorizando, ótimo. Tá querendo desistir? Desista. Só não desiste de mim. Tá bom? Semana que vem eu tô aqui de volta. Compartilha esse podcast com alguém. Comenta aqui pra mim o que você quer desistir. Eu quero saber agora. O que você vai desistir aqui? Me fala uma fofoca. Pode mandar. Manda no meu Instagram. Me segue no Instagram. Você tá me seguindo no Instagram? Me segue lá. É @LanaPamplona. Tá? Pamplona, tá? Porque tem gente aí que acho que não conseguiu falar meu nome, que às vezes eu também não consigo. Acontece. Com muita frequência, inclusive. Comenta aqui o que você tá achando, o que você achou desse novo episódio, o que você achou de me ver aqui, a minha carinha em vídeo. Mas me segue lá no Instagram também pra você me ver lá também, nos stories. Gente, Cacau, a participação de Cacau nessa versão do episódio foi nula. No episódio que eu gravei antes, ele tava assim, impossível. Ficou andando aqui pra lá e pra cá. E agora, tá aqui, ó, morto. Meu filho. Só dá um sinal pras pessoas verem que você tá vivo, porque senão vão achar que meu cachorro é de pelúcia. Fala aqui, ó, fala oi com as pessoas. Dá um oi pra galera. Não quis dar oi, né? Um cachorro de poucas palavras. Achei até engraçado. Deixou e dormiu o episódio inteiro e eu aqui gritando na cabeça dele. Mas é isso, gente. Um beijo pra você. Nossa, que isso?
Quem tá querendo me fazer desistir? A quem interessa calar a Lana? Tchau pra vocês. Beijo, viu? Até o próximo episódio. Esqueci de falar uma coisa. Esse episódio foi roteirizado, editado, iluminado, tudo por essa que vos fala, tá bom? Um beijo!